Olá, boa tarde. Estão todos me ouvindo? Estamos começando nossa live de hoje. Estamos todos aí? Isso, então vamos começar então nossa live de hoje. É a terceira semana que Memória da Eletricidade está aqui com essas lives, conversando sobre diferentes assuntos. A gente hoje, bom, eu sou Ana Paula Goulart, para quem não me conhece. A gente hoje vai dar continuidade a um bate-papo que a gente começou na semana passada com o Igor Sacramento. O Igor Sacramento é doutor em comunicação, pesquisador em comunicação e saúde da Fiocruz, e ele bateu um papo com a gente na semana passada sobre fake news e sobre coronavírus. E ele vai estar aqui junto com a gente no Memória da Eletricidade todas as segundas-feiras, às 16 horas, para a gente continuar atualizando esse bate-papo que a gente teve na semana passada. A ideia é a gente ir se informando e sobre como que estão evoluindo esse quadro nesse momento que a gente sabe que a informação ela é tão importante, tão essencial para tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, a gente está aqui, vamos ver se a gente consegue aqui para a gente começar esse bate-papo. Vamos aguardar ele aqui um pouquinho, ver se ele entra. Olá, Igor, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente, né? Dando continuidade a esse ciclo de conversas aí nesse período. Então, obrigada, Igor. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre esse contexto tão excepcional que nós estamos vivendo, tão extraordinário, fora de qualquer régua que a gente possa tentar imaginar, né, o contexto que a gente está vivendo. Então, Igor, eu vou começar pedindo para você atualizar um pouquinho aquele nosso bate-papo da semana passada. Você conversou com a gente aqui, falou sobre várias das principais fake news que estão circulando nesse momento, né, ou que estavam circulando naquele momento, na semana passada, sobre o Covid-19. Então, eu queria pedir para a gente começar você falando um pouquinho quais dessas notícias falsas continuam circulando, quais são as principais, que novas notícias dessas falsas estão circulando nesse momento aí, da semana passada para essa, o que apareceu de novo aí nesse contexto? Olha, da semana passada para essa semana, uma que se manteve, que a gente conversou um pouco na semana passada, é em relação à cloroquina, né? Ao uso da cloroquina como forma de tratamento no coronavírus, né? Da doença Covid-19. Na verdade, se a gente for pensar em relação à cloroquina, que ela vem sendo usada para várias doenças autoimunes, etc., ela não há nenhuma comprovação científica da sua, da sua eficácia no seu modo, no combate ou no tratamento da Covid-19, né? Então, não tem nenhuma comprovação, estudo científico que garanta isso. Ela já foi experimentada em relação a outras doenças, né, como a dengue, como a zika, como chikungunya, por exemplo, já foi testada em outras doenças e não teve nenhuma efetividade, né? Há estudos muito preliminares nesse momento. Então, se mantém. Uma outra que é novidade em relação ao que a gente falou, pelo menos para mim, no monitoramento, que era em relação à vitamina D. A vitamina D como forma de prevenção, etc. Também não há nenhuma comprovação, nenhum estudo científico que garanta isso, né? Que garanta que a vitamina D é uma forma de prevenção ou de tratamento contra a Covid-19. Então, essa também é uma fake news tem sido muito recorrente. Não aparecia tanto na semana passada, quando a gente conversou, mas nessa semana da semana, né, para cá, tem aparecido muito essa questão da vitamina D.
Então, mas o caso da vitamina D, por exemplo, ela não é uma notícia que chega a ser prejudicial, porque as pessoas tomarem vitamina D não vai não vai fazer nenhum malefício à saúde das pessoas, nem vai prejudicar ninguém, porque não é um medicamento essencial no tratamento de outras doenças. Mas fala para a gente que outras notícias que realmente são prejudiciais, né? Notícias falsas que prejudicam o combate efetivo do novo coronavírus. Na verdade, a gente tem várias, em relação à vitamina D, a questão que eu vi nas fake news era muito em relação à necessidade de sair, né? De sair de casa, né? Da saída de casa, é que eu via muito em relação a isso, né? Quanto que a necessidade de sair de casa era fundamental, né? Para ter vitamina D naturalmente, do sol, etc. Então, era uma tentativa de forçar o não isolamento, né? Na fake news. É óbvio que a vitamina D é muito importante para prevenção de várias doenças, artrose, quer dizer, várias doenças, artrite, artrose, várias doenças, né? Enfim, como a gente está ao vivo. Eu pensei que você estava falando tomar suplemento de vitamina D, porque eu também vi notícias nesse caminho. É a vitamina D em relação Sol. Ao sol, né? Era muito em relação a isso, a vitamina D natural. Ana, como a gente está ao vivo, live, né? O Mandetta acabou de sair do. Nossa, mas que bomba! Mas está confirmado, não é fake Não, news? agora, não sei se é fake news, assim. Eu recebi uma mensagem agora no WhatsApp, uma mensagem de jornal. Eu não chequei ainda, mas está ao vivo, então. E alguém comentou aqui, etc. Isso, enfim. A gente apura isso e conversa. Vamos pedir para o pessoal da equipe do Memória, do pessoal da comunicação, checar essa informação, mandar para a gente continua aqui no bate-papo, e enquanto o pessoal checa essa informação, né? Para a gente. Oi? Desculpa te interromper, é porque eu recebi agora essa informação e desculpa interromper, eu fiquei assim, né? O pessoal está falando aqui que está dando um globo, parece que está confirmado mesmo. Isso. Isso aqui. Isso balança um pouco, inclusive, o nosso bate-papo aqui, né, Igor? Isso se confirmando mesmo, vamos esperar só um pouquinho o pessoal checar. O pessoal está checando, eles vão confirmando aqui para a gente. E a gente continua o nosso bate-papo, depois a gente retoma essa questão, se for o caso. Tá bom. Desculpa interromper, mas é porque apareceu... Não, esse é um assunto realmente de grande impacto, né? Se isso acontece, isso tem grande impacto. Exatamente. Parece que a informação é que ele seria demitido hoje. Mas vamos ver. Vamos aguardar. Eu acho que agora é um momento de muita cautela. Ele vinha fazendo um trabalho muito responsável, né, calcado nas ciências, não em fake news, e nem também o que acontece às vezes é uma tentativa de resposta muito rápida da ciência que as pessoas têm, né? E o tempo da ciência não é o tempo da nossa angústia em relação à pesquisa, né? Então, segundo o Globo, estão informando aqui, Igor, que segundo o Globo, esse ato oficial de afastamento dele estaria sendo preparado, né? Que deve sair ainda hoje, mas não é uma ainda não. Oficial. Tá bom. Então tá. Que eu vi também o do Globo. Mas provavelmente, se já está essa informação circulando no próprio Jornal Globo, é muito provável que isso aconteça. Né? E aí, o que você poderia falar para a gente sobre esse assunto? Qual seria o impacto hoje na política do combate ao Covid-19, se o Mandetta sai? Olha, acho que há uma questão, né, que é muito, muito importante em relação à conduta que o Mandetta veio tendo, que é muito responsável e muito focada na questão das informações científicas, especialmente da equipe dele,
né, de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, né? Isso foi muito importante, né, para as decisões que ele veio tomando, ouviu muitos epidemiologistas, infectologistas, etc., e muito amparado também nas decisões da OMS. Ele sempre se disse como um ministro técnico, pela sua formação como médico, né, e não tanto preocupado com as questões ideológicas, posicionamentos políticos partidários, etc. Né, foi ele que, isso que ele estava dizendo, né? Então, é muito preocupante a gente pensar em mudanças de rumos para outros ministros que até possam aderir mais à ideia do presidente da República em relação ao não isolamento, ou que ele chama, que não existe na literatura, sobre quarentena e epidemias em saúde, a ideia do isolamento vertical, né? Então, quer dizer, é um momento de muita cautela. Nós, no momento que está crescendo, né, muito a quantidade de casos, né? A gente está numa curva ascendente. O mês de abril é um mês muito preocupante, no Brasil especificamente. Então, é preciso ter cautela e aguardar quais são os próximos passos desse momento. A gente estava relativamente indo dentro de uma conjuntura tão horrível que a gente está vivendo. A gente estava indo relativamente com as medidas que foram sendo tomadas, com exceção da testagem em massa, né? Medidas preconizadas pela OMS. As outras, a gente estava tomando medidas, né, muito bem acertadas. Ô, Igor, vamos falar um pouquinho da Fiocruz, a instituição que você está vinculado, né? A instituição que você trabalha. O que são as medidas que a Fiocruz, especificamente, quais são as suas principais ações nesse enfrentamento aí da pandemia? E como que as pessoas, em geral, podem ajudar a Fiocruz, porque eu sei que ela precisa de ajuda também nesse momento. Fala um pouquinho pra gente. Ajuda também. São 3 grandes medidas, assim. A primeira medida é a construção de um hospital, né? Na verdade, de um campus avançado do hospital do Instituto Nacional de Infectologia, do INE. Para quem não conhece a Fiocruz funciona com diversas unidades, né? Então, ela tem várias unidades. Uma dessas unidades é o Instituto Nacional de Infectologia, que trabalha especificamente com infectologia, focado em HIV/AIDS e hepatites virais, mas também trabalha com outros vírus e outras formas de infecções, né? Então, vai se construir. E a Fiocruz é uma instituição de excelência e primordialmente de pesquisa, né, no campo da saúde, mas ela oferece algumas formas de conhecimento à população. E o INE também é uma forma de atendimento, né? Em vários níveis, tanto como eu já disse, né, das ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, e também de outras formas de infecção biológica e bacteriana. Então, o INE a Fiocruz apoiou o INE na construção de um hospital, né, com 200 leitos entre semi-intensivos e unidades intensivas, né? Ele vai ficar pronto em 2 etapas. Na primeira etapa, são 100 leitos até no máximo final de abril. E a segunda etapa com mais 100 leitos, totalizando 200 ao final de maio, começo de junho. Né? Primeira coisa é a divulgação da contratação aberta imediata para a área da saúde, né? Então, técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, mas também psicólogos e ainda profissionais que vão auxiliar na questão mais administrativa, né? E também nas formas de acolhimento, assistente social, etc. Esse posto avançado que a Fiocruz está construindo, ele apenas para encaminhamento, né? São leitos extras para aumentar a malha do SUS no Rio de Janeiro. Então, não vai ser um atendimento direto.
pessoas vão ser encaminhadas para lá, né? Esse é o movimento inicial. Essa é uma ação, uma outra ação muito importante que tem tido um acolhimento muito bom dos jogadores, dos times de futebol do Rio de Janeiro, que é Unidos contra o Covid-19. A Fiocruz está pedindo doações por conta da demora do Ministério da Saúde em transferir recursos para a produção de testes rápidos. Como a gente conversou na semana passada, a Fiocruz tem condições de fazer os testes, mas não condições técnicas, né, e tecnológicas, mas não tem orçamento no momento. Então, todos os times do Rio de Janeiro estão os grandes times, né, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco, estão apoiando a Fiocruz nesse momento, fazendo uma grande campanha que as pessoas podem participar. Depois eu deixo o link aqui, Unidos contra o Covid-19, para doações, tanto para que a gente consiga produzir os testes lá dentro e também para que a gente possa fazer campanhas de doação de mantimentos, cestas básicas para a população mais vulnerável no Rio de Janeiro, especialmente, né, que é o primeiro foco. Embora a Fiocruz seja nacional, a gente está focando agora nesse momento no Rio de Janeiro. Igor, então eu queria só retomar aqui a partir do que você falou. Então, tem duas informações importantes aqui para a gente divulgar. Uma é que a Fiocruz está fazendo seleção de profissionais na área de saúde, não é isso? Isso. Então, repete para a gente, que profissionais especificamente que está selecionando? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, né, de várias especialidades, psicólogos, aí dando assistência, o assistente social também, e auxiliares administrativos. Né, são os principais vagas e postos de trabalho. Consegue acessar pelo fiotec.fiocruz.br. Né, no portal estão lá todas as vagas abertas, contratação imediata via CLT, e está precisando bastante, assim, nesse momento, porque o hospital vai ficar pronto, a gente precisa de atendimentos médicos plantonistas, etc., para esse momento, é muito importante. Bacana. A segunda informação que você falou é para doações, né? Quem quiser doar para a Fiocruz para ajudar nesse combate, faz como? Entra no site chamado da própria Fiocruz, Unidos contra o Covid-19. Contra a Covid-19. E lá vai ter todas as informações de como doar, quantidade de doar, etc. Se quiser também se voluntariar para poder fazer entrega das cestas básicas, etc. A gente está com essa... Ou quem não puder fazer isso, pode doar, enfim, e ter a certeza de que isso será feito. Então, é doação tanto para as pessoas vulneráveis, mais vulneráveis, né? E também para que aí os times de futebol e outras empresas que estão se organizando também para apoiar a produção de testes rápidos, que a Fiocruz tem condições técnico-científicas, mas infelizmente nesse momento não tem orçamento. Igor, fala uma coisa para a gente. A Fiocruz realmente está desenvolvendo uma pesquisa sobre a eficácia da cloroquina? Está. No dia 23 de março, ela teve aprovação no comitê. Só para explicar assim, porque bem rapidamente, quando a pesquisa em saúde ela é feita com humanos, ela precisa passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, né? Para poder averiguar se todo o procedimento é correto, não expõe os humanos para riscos, né? Riscos à sua própria saúde, risco à sua vida, né? Então é preciso ter muita cautela, né? Assim, nesse momento. O que acontece, a postura que a Fiocruz vem tomando, né? Junto com seus comitês de éticas, é acelerar o processo de avaliação, acelerar em que sentido? Colocar na prioridade na fila, né, dos outros projetos, os projetos do Covid-19. Eles furam a fila, né? Na verdade, eles têm prioridade na fila. Então, um desses é para ver a eficácia desse protocolo do uso da cloroquina com humanos no tratamento de da Covid-19. Ainda não há, né, um estudo científico em relação a isso, há especulações, né? Funcionou em alguns casos, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham... O que pode funcionar num caso específico pode ser por condições outras que não podem ser generalizadas, né? No estudo de saúde tem que trabalhar com populações muito grandes. Então, o que funcionou num caso muito específico pode ser que não funcione em outro. Então, é preciso a testagem mesmo, né? Uma testagem segura para poder, de modo seguro,
colocar esse protocolo médico, né? É muito importante. Então, é um momento de cautela, está sendo realizada a pesquisa em parceria com a USP, Fiocruz e a USP, e ela está sendo realizada para, nos próximos meses, a gente já vai ter alguma resposta mais consolidada em relação a isso. Igor, uma outra pergunta que eu acho que é de interesse geral, que é em relação à eficácia do uso da máscara. Eu estava lendo, inclusive, que no primeiro momento foi desaconselhado máscaras caseiras, agora as organizações de saúde estão liberando, incentivando a produção de máscaras caseiras. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Sim, há duas questões em relação à máscara. A primeira é a oferta e procura, né? Então, um pouco não se recomendava a máscara por conta de ela acabar a máscara, especialmente a máscara descartável, utilizada, luvas também, utilizadas em hospitais, poderem acabar e os profissionais de saúde não conseguirem utilizar. Depois houve uma recomendação em relação ao uso da máscara em algumas situações, ou seja, para quem está lidando com alguma pessoa que está passando pelo Covid-19, né, com a doença, ou a pessoa que ainda não tem a confirmação, mas tem alguns sintomas e necessita sair de casa, o uso da máscara. A máscara, de fato, especialmente a descartável, ela tem um tempo de duração muito curto, ela se contamina muito rápido, dependendo do seu uso, 2, 3, máximo 4 horas. Então, isso é um problema, assim, né, na sua forma de uso. O que foi se recomendando, né, e aí depois de vários estudos, etc., foi se recomendando o uso da máscara como barreira mecânica, né? É um pouco a experiência, particularmente nos países asiáticos, que usam as máscaras como forma de educação, né? Nem é tanto uma questão de prevenção, mas também se eu estou doente, apresento sintomas, eu vou usar máscara para não ter que espirrar em público, etc. É uma questão cultural, especialmente, né? Então, como barreira mecânica, se usa a máscara, que nós já sabemos, né, que uma das maiores formas de contaminação pela via, né, pelas vias orais, olhos, no rosto, né, respiratórias, etc. Né? Então, pelas vias respiratórias, orais, pela boca, rosto, nariz, os olhos também, né, por coçar os olhos. Então, o uso da máscara nesse sentido. Mas é muito importante a asepsia com essa máscara, tá? Mesmo sendo a caseira, lavar muito bem, com água e sabão, etc. Ou algumas pessoas têm usado, por exemplo, quando saem para o mercado ou a farmácia, usado ou papel toalha, né? Guardanapo, eu já vi gente na rua, já vi gente com café, né? Com filtro do café também para se fazer café. É preciso... a de pano é melhor, né? E é possível se fazer, ela é melhor. Mas quem não tiver como preparar em casa, etc., pode fazer, ou a de papel toalha, que você vai usar aí, etc., mas desde que proteja, né, que proteja o seu rosto. É importante. Então, hoje, pela experiência da China em particular, pela experiência do Japão, o Ministério da Saúde e a OMS, o Ministério seguindo a OMS, disse que não, que a máscara é importante e divulgou até mesmo um protocolo de como fazer uma máscara em casa, etc. Mas eu vou sublinhar aqui a importância da asepsia. Essa máscara não pode ficar suja, né? Ela foi usada, ela tem que ser limpa. Então é bom que cada um de nós tenha 2 ou 3, para quando precisar sair, usar a máscara. E uma coisa, Ana, que eu acho que é muito importante, é um mundo pós-Covid-19, né? Eu acho que esse tipo, a máscara, alguns cuidados que a gente vai ter que ter dobrados, é um mundo que a gente está vivendo pós-Covid-19 até a vacina existir, a vacina for popularizada, né? Enfim, então é um mundo que a gente vai ter que mudar as nossas práticas. A gente vai ter que mudar alguns dos nossos hábitos, né? Vai ter que aprender algumas outras coisas, sem dúvida. Igor, uma outra dúvida que eu acho que é uma dúvida comum
é sobre os processos de notificação dos casos de Covid-19. Uhum. Conta para a gente um pouco como que são como se dá essas notificações, como elas se dão, na verdade, e como é que a gente pode avaliar, então, de fato, os números oficiais que têm chegado até a gente? Olha, No caso do Brasil. no caso do Brasil especificamente, o Brasil é um país continental. E ela se dá a partir de um sistema SINAM, Sistema Nacional de Notificação de Agravos, né? Nesse sistema, que é um grande sistema que envolve todas as secretarias municipais e estaduais de saúde, que consolidam um grande, então, aí desde os centros de saúde, hospitais municipais, estaduais, federais, todas as unidades de saúde notificam, né, e alimentam esse sistema. A grande questão, né, são as formas de notificação, né, desses formulários, de preenchimento do formulário. Em geral, não há profissionais especializados na alimentação dessa informação, né, desse sistema. São profissionais do campo da saúde mesmo, que em sua formação, às vezes, não tem isso e acabam preenchendo isso. Então, a gente e além disso, que podem ter uma deficiência de formação, também problemas que a rotina de trabalho ainda mais no contexto que a gente está vivendo. Então, o preenchimento pode ficar para depois, quando você tem que dar conta de pacientes, né? Ainda, né? Do próprio atendimento e pacientes, etc. Então, nesse caso em particular, é importante que, como o SUS é muito grande, eu sempre digo que o que está sendo notificado é menor do que é. Porque essa acuidade da informação, ela pode não estar tão precisa quanto. No caso da Covid-19, em particular, o número de testes ainda é muito baixo, né? Tem se testado as pessoas que estão com quadro clínico muito grave, em geral, além de profissionais de saúde. Há uma dificuldade também de equalização dos dados que são produzidos no setor no privado e com o público, né? Quer dizer, são vários desafios, pessoas fazem testes, algumas têm feito testes contra o seu plano de saúde, etc. Têm feito testes, quer dizer, então, às vezes, os laboratórios têm uma demora no envio e na consolidação desses dados. Então, isso daí cria alguma indeterminação, uma imprecisão em relação a esses dados, né? É importante, mas nós temos um sistema muito importante que contribui muito o SINAM, né? É um grande avanço no Brasil a gente poder ter isso, mas ele precisa de outras formas complementares. No caso da Covid-19, a testagem, né? É fundamental a testagem para a gente poder ter mais precisão nesses dados. Então, há um problema de precisão e também uma formação profissional ou de profissionais especializados do campo da ciência da informação ou uma formação de profissionais da saúde no âmbito dos sistemas de informação em saúde para poder entender, não só entender a importância, mas saber como funciona o preenchimento, etc. É interessante, né, que a gente que trabalha na área de informação e muito contato com a área de ciência da informação, mesmo a gente às vezes não consegue imaginar a importância de um profissional desse num contexto desse que a gente está falando, né? Então é bacana você trazer essa informação, né? O papel que teria um profissional de ciência da informação nos hospitais hoje, nesses centros de unidade de saúde, né? Sim, sim, é bem importante isso, assim, o profissional de informação é fundamental, tanto o biblioteconomista, né, quando bibliotecário, arquivologista, né, eles são fundamentais, né, nesse momento que nós temos informação fundamental, né, da construção não só das informações científicas, né, há um trabalho muito interessante de computação e de rastreamento de informação científica, mas também na informação em saúde, no sentido de informação da informação epidemiológica, entendimento de curvas e momentos, né, da curva da epidemia, e mais ainda, na construção de sistemas de informação, né, e como integrar esses sistemas de informação, agilizá-los, etc. É um desafio muito grande. Quer dizer, o SUS, particularmente, ele é multidisciplinar. Ele não é numa única instância, né? Ele é multidisciplinar. Né?
Então, já que você falou no SUS, uma boa questão para a gente conversar aqui também. Fala um pouco para a gente qual a importância do SUS em todo esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é importante falar disso, você explicar um pouco, porque, em geral, o público, né, o grande público, pensa no SUS só quando pensa em serviço público, né, do atendimento de saúde é pública. E a gente sabe que o SUS é muito mais, a sua atuação é muito mais ampla do que essa. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa atuação do SUS e o papel do SUS em todo esse contexto da pandemia que a gente está vivendo. Eu acho muito, assim, primeiro falando em relação a essa pandemia que a gente está vivendo, se uma das coisas, né, que a gente pode dizer nesse contexto que é positiva, se é possível tirar, é a valorização que o SUS está tendo, né, o SUS como projeto, como prática, como uma valorização, o próprio Ministério, os políticos, nas populações, é realmente emocionante ver as pessoas aplaudindo profissionais de saúde enquanto estão em quarentena em casa, isolados. É muito emocionante, muito importante. Quando, na verdade, a gente tem um histórico, né, de desconstrução desse SUS, né, o SUS como sendo só do lugar do atendimento, precário, etc. Quando, na verdade, a sua ideia fundamental do direito à saúde como parte do fundamento do direito à cidadania, né, que é onde emerge a própria SUS na Constituição de 88, né, diante de uma longa luta anterior, nos anos 70, 80, mas que na Constituição de 88 se consolida o direito à saúde como um direito à democracia, como um direito à cidadania. Então, isso é muito fundamental na criação desse direito e na consolidação prática desse direito à saúde, que está na sua enorme ramificação, né? O SUS é extremamente ramificado, envolve várias outras áreas, área de pesquisa, ensino, informação, como estava falando um pouco antes, né, da informação, como sendo fundamental, até aquilo que a informação sim tem a ver com a comunicação, sim, também, quer dizer, então a gente, e também o atendimento, Vacinação, né? ação, né, que é tão importante, no contexto que a gente está vivendo. Então, são várias ramificações desse próprio SUS, desde o atendimento mais na atenção primária, como a gente chama, na clínica da família, o agente comunitário de saúde, né, desde esse atendimento, né, que você vai na clínica de família mais perto da sua casa, até mesmo o mais complexo. E até mesmo, né, a relação com a saúde suplementar, que são os planos de saúde, e também faz parte desse grande sistema que é o SUS. Né? O SUS se propõe a ser um sistema único de saúde, né? E que envolve e engloba também o sistema de saúde suplementar que está sob as regras do SUS. Né? Então, isso é muito importante de destacar também, que até você ter o direito universal à saúde, ele é fundamental e ele deve ser conquistado. Ele nunca está conquistado, ele deve ser sempre tentado e conquistado. Por isso que o SUS, como projeto de pesquisas e de ações muito importantes para a consolidação da saúde pública no Brasil nesse momento. A gente estava até comentando ontem sobre um fato que é curioso, assim, né? A gente está falando agora um pouco sobre o ministro, e é curioso como ele tem, em todas as suas entrevistas, né, usado, né, a roupinha lá, escrito SUS, chama atenção nesse momento também isso, né? A centralidade do SUS nesse, Isso, nessa, isso. É nessas fundamental. ações todas. O que eu espero, sinceramente, é que quando a gente sair desse momento, né, e sairmos muito melhores, que essa luta pelo SUS, esse orgulho do SUS que despertou no ministro e nos brasileiros, etc., dos profissionais de saúde, né, como heróis, que eu venho dizendo, ouvindo, etc., tal, permaneça e continue em termos de conquistas de orçamento, de investimento. Porque também é SUS as pesquisas que a Fiocruz faz, isso também é SUS. Também é SUS as pesquisas que a USP, a UFRJ e tantas outras universidades vêm fazendo para desenvolvimento de protocolos, vacinas, medicamentos, etc. Isso também é SUS, né? Então é fundamental que a gente apoie essas pesquisas, né, e apoie o direito a pesquisar, as bolsas, ampliações dessas bolsas para essas pesquisas, isso também é SUS.
né, também a SUS uma porção de incentivo e projetos de pesquisa, etc., que podem, nesse momento, nos ajudar e muito, se não agora, momentaneamente, a longo prazo. Né? Porque muitas vezes eu falo com os meus alunos que só percebemos a saúde quando nos falta. Né? Mas a saúde também é algo que está... né? Enfim, a gente tem que... É uma permanência, né, de questões e de conquistas. Então, o fortalecimento do SUS envolve também o entendimento da necessidade de proteção da saúde e proteção também, sobretudo, das populações mais vulneráveis. Igor, a gente já falou, você já falou um pouquinho, mas eu queria pedir para você retomar, né? E agora essa questão acho que fica mais preocupante, meio essa notícia aí do possível afastamento do ministro. É a gente entender como que está o Brasil, né, as suas ações, diante das ações de outros países no mundo. Né? Você mencionou rapidinho, mas eu queria que tomasse um pouquinho e explicasse um pouquinho melhor isso, em que direção que a gente está tomando comparado a outros países, enfim, e como que a gente... Né, agora a gente tem um clima de insegurança, de saber se esse caminho vai continuar ou não, mas de qualquer forma, se você pudesse dar um panorama para a gente entender, até para a gente entender se mudar, o que vai mudar nesse cenário. Tá. Bom, a gente estava até então indo razoavelmente bem, né, em termos que eu posso avaliar, especialmente em relação ao isolamento. Né? A gente está tendo foi uma medida muito importante para reduzir a curva, né, de contaminação, o ciclo do vírus, né, que agora está crescendo bastante. E para a gente, eu acho que o ministro Mandetta foi muito eficaz e perspicaz quando ele notou, por exemplo, que o exemplo da Itália e da Espanha, mas ele vinha retomando e falando sempre da questão da Itália, que retrocedeu ou resistiu ao isolamento, né? E a gente vê uma situação de catástrofe humana muito grande na Itália, né? Os Estados Unidos também resistiu por um tempo, também, e a gente percebeu um contexto de enorme catástrofe, um número recorde de morte, né, em 24 horas. Então, a gente presenciou isso, a importância. Então, voltou-se atrás dos Estados Unidos rapidamente. Mas tem uma questão muito maior, que é uma questão não só do colapso do sistema de saúde, mas do colapso social, na conjunção social que isso produz. Né? O colapso do sistema de saúde porque as pessoas adoecem de outras doenças, né? E precisam de atendimento urgente também nesse momento. Né? As doenças não pararam, as pessoas não se curaram no momento do Covid-19. Né? Então, as pessoas precisam também de tratamento. Então, o isolamento é importante para isso. Que menos pessoas se contaminem para não sobrecarregar o sistema de saúde. Há uma outra questão também importante em relação que, na verdade, duas das minhas críticas em relação a essa conduta, pensando no mundo, primeiro, a demora na assistência em relação às pessoas mais vulneráveis. Né? O governo anunciou, né, uma ajuda de pelo menos R$600, num cadastro que é muito difícil, alega-se muito difícil de se fazer e se cruzar os dados. Mais uma vez, a importância do profissional da informação nesse momento. Essencial, porque esse grande Big Data, né, uma saroca de dados, enorme quantidade de dados, que era fundamental, que um país como o Brasil não poderia deixar de não ter, né, isso de modo mais rápido, para um contexto como esse, essa demora, as pessoas que não têm que comer no dia seguinte, então isso me preocupa particularmente. Outros países tomaram medidas muito mais rápidas, né? A França isentou o pagamento de contas domésticas, como água, luz, gás, e pagamento de aluguel, por exemplo. Quer dizer, então, os Estados Unidos injetou mais de 2 trilhões na economia. Quer dizer, então, você tem medidas muito rápidas e enérgicas. Essa é uma coisa. E a outra coisa que a gente vem... Eu vi alguns comentários aqui em relação a isso, que também é realmente a testagem em massa. Essa nossa demora em não investir em testagem em massa, como a China fez, como o Japão vem fazendo, como a Alemanha está fazendo, né? Isso é fundamental, testar em massa e isolar a pessoa que já está compulsoriamente, isola a pessoa que está com... Você acha que a gente tem chance de efetivar a testagem em massa?
que não. Pela quantidade de testes, a gente teria se houvesse... A gente tem hoje no Brasil, pela questão da PEC, do teto de gastos, impedimentos muito grandes no teste, porque capacidade técnica e tecnológica ela existe para se fazer, né? A questão... E agora tem que se comprar... Mas com o estado de calamidade pública cai o teto de gastos. Talvez altera o teto de gastos. Talvez a gente tenha essa capacidade, mas houve uma importação de 500 mil testes, é muito pouco, né? Os números que eu venho vendo são muito poucos, assim, de importação de testes rápidos, etc. Que eu acho que nesse caso, e aí os Estados Unidos têm comprado muito teste da China, né? Com um poder de barganha e de negociação muito maior que o nosso, então a gente podia investir nos nossos próprios testes e fazer. Eu acho que isso seria uma medida fundamental para a gente ter mais precisão nesses dados e no conhecimento da própria doença e medidas de prevenção, né, maior, as pessoas se conscientizarem da gravidade que a gente está vivendo, né? Eu acho que são aquilo que não está... E também as críticas que por alguns integrantes do governo em relação ao isolamento, né? Isso é bem preocupante em termos, né, da garantia, porque o isolamento não é só para você, indivíduo. O isolamento é também para evitar a disseminação do vírus na coletividade. Eu acho que é uma consciência do coletivo. Isso também é muito importante. Igor, você acha que tem alguma previsão para o fim da quarentena? Olha, eu acho que abril e maio é um mês, são meses assim que ainda devemos ficar em quarentena, né? Provavelmente, ou deveríamos, né? Não sei agora com essas mudanças, estou tão impactado com todas as pessoas que estão aqui comentando, se efetivar essa demissão do ministro. Não sei o que pode acontecer, mas é importante, de fato, que a gente tenha mais um tempo por causa do ciclo do vírus. Temos que acompanhar. O mês de abril é fundamental. Abril não tem como. E maio, dependendo do que acontecer, das próximas decisões de abril. Que a gente pode ter um contexto italiano, né? Abre-se tudo, né? Volta, e aí o vírus se dissemina com muito mais rapidez, e depois o retorno para casa do isolamento ele não vai ser tão eficaz mais, né? Esse é o problema. Eu vou emendar a sua pergunta numa outra que eu vi aqui, do Jorge, falando em relação ao tratamento, né? Se tem algum tratamento mais a curto prazo. Ainda não, né? Há alguns estudos, por isso que eu estava falando, não sei se você estava aqui antes, Jorge, mas estava falando de alguns protocolos médicos, né, de tratamento que estão sendo feitos um pouco experimentados na própria clínica, né? A gente não tem um histórico na literatura, como médicos falam, quer dizer, que outros casos que eu possa recorrer semelhantes e tal, a gente não tem. Então, o que se vê muito é uma troca, né, dentro da saúde, no campo da saúde, entre médicos e instituições de países diferentes, na China, com os Estados Unidos, trocando as experiências, né, para poder ver, né, o que estão se fazendo. Mas é preciso ter cautela com isso, porque são casos muito particulares. E você está dando com a vida da pessoa, né? Então, administrar qualquer tipo de medicamento, né, que não tem um estudo científico que comprove a sua eficácia, é você lidar com a vida de alguém, a vida e morte, né? Ainda mais nesse contexto. Então, é preciso muita cautela. O que hoje se tem são tratamentos colaterais, como a gente chama, né, para os sintomas, né, e não para a causa. A outra pergunta a mesma coisa que eu disse para a cloroquina. Não há ainda comprovação científica. Os estudos estão sendo feitos agora no Brasil pela Fiocruz e pela USP, e tem uma demora aí, vai se testar em animais e humanos para poder ter uma resposta mais segura, do seu uso seguro. Isso é muito fundamental. Igor, ainda sobre a saída da quarentena, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também, porque a gente pensa assim, vai acabar a quarentena. E acabar a quarentena, a gente vai poder retornar à vida normal. Eu acho que uma coisa que os técnicos estão dizendo é que a gente tem que se preparar, porque isso não vai ser exatamente assim, né? Então, fala um pouco para a gente como que a gente pode imaginar esse retorno à vida. A gente vai imaginar esse retorno à vida de uma maneira muito diferente,
né? Assim, especialmente por algum pós-quarentena, ainda alguns meses, que são um ano, que a gente vai ter que mudar as nossas práticas mesmo. Assim, eu estou falando especialmente em relação à cultura brasileira, que ela é muito gregária, muito da proximidade, do toque, né? Algumas a gente vai ter que mudar. O uso de máscara é uma mudança, que a gente não tem o hábito no Brasil de se usar máscara, a gente vai ter que usar nessa saída da quarentena, porque a gente está evitando o ciclo do vírus. Não quer dizer que na quarentena o vírus sumiu, acabou. Não. O vírus vai existir. É como, por exemplo, dar um exemplo assim, que é muito comum para nós brasileiros, né, cariocas especialmente, que são as epidemias de dengue, né? Vamos supor. Tem momentos que ela tem epidemia, anos que tem, anos que não tem. E isso depende de um conjunto muito grande de fatores, né? Depende desde das medidas individuais, né? Você não acumular água, etc., até medidas coletivas, públicas, estatais, saneamento básico, etc. No caso do Covid-19, é preciso identificar quais são as medidas de caráter estatais mais amplas que precisam ser utilizadas de uma forma de controle dessa disseminação do vírus, né? Então, por enquanto, a prerrogativa é da prevenção individual como coletiva. Lavar as mãos, o uso do álcool gel, o uso de máscara em público, evitar aglomerações. Isso é muito difícil em metrópole, por exemplo. Como evitar aglomeração em São Paulo, no Rio de Janeiro, quer dizer. Então, a gente vai ter que fazer, são mudanças, né, de comportamento que a gente vai ter que ir tendo nesse momento. Então, se está em aglomeração, tem que estar de máscara, evitar contato com as pessoas, porque o vírus vai continuar existindo, né? E vai continuar existindo até que a gente tenha alguma forma de imunização, como a vacina. Está sendo estudada especialmente nos Estados Unidos e China nesse momento. Mas há uma demora, que é o tempo da ciência, né? Há uma demora. Em torno de 18 meses, estão dizendo, né? O fato de uma pessoa ter pego o Covid, né, ter produzido anticorpos, isso significa que ela está absolutamente imune a partir daí? É muito interessante sua pergunta, porque ela fica naquela mesma linha limítrofe muito cuidadosa que nós temos que ter, que é em relação ao uso de cloroquina, por exemplo. Há situações particulares, há relatos de que profissionais de saúde se reinfectaram. Há relatos, mas não há estudo, né? Então, ter o relato não significa que tem um estudo que comprove isso. Nos Estados Unidos, agora, estão começando a fazer o uso do plasma, né, das pessoas infectadas que aparentemente estão imunes, testando o plasma. Então, o que a gente testando o plasma para poder ver como que os anticorpos que foram criados ali para combater o vírus e inocular, enfim, tornar o vírus inativo, né? De que maneira aquele corpo produziu aquilo. Mas existe todo um protocolo para usar o plasma de outro humano em outros humanos, enfim. São pesquisas que estão sendo feitas. O que talvez crie em nós mais ansiedade é um pouco uma transparência do mundo, né? Até no mundo da ciência. A gente vai acompanhando essas pesquisas quase em tempo real, o que está acontecendo e tal. E nos causa muita ansiedade, né? Como a Leila está falando aqui, realmente, de fato, há muitas notícias e relatos de reinfecção, mas não há estudo que comprove ainda essa reinfecção. Então, eu estou fazendo uma diferenciação mesmo entre o relato, né, e esse estudo que comprove. Mas aí tem questões. Como é que se dá essa reinfecção? De que maneira? Será que tem uma mutação no genoma do vírus? Né? Será que, então, que estudos clínicos mais específicos podem dar respostas? Né? Os sintomas são os mesmos? São mais graves na reinfecção? Quer dizer, o que acontece? Isso a gente não tem. Relatos a gente tem, mas estudos ainda não, que podem dar um panorama ainda mais assustador em relação à Covid-19. Né? É tudo muito novo, né? Muito novo. Inclusive, as pesquisas estão correndo num ritmo muito acelerado, né? Eu acho até que as respostas são muito rápidas, né? As respostas da ciência são muito rápidas. Sim. Igor, agora fazer uma pergunta um pouco mais ampla.
A pandemia do Covid-19, ela tem redefinido, acho que no mundo inteiro, debates em torno de aspectos essenciais da maneira como que a gente vive como coletividade, né? Certamente acho que a humanidade não vai sair a mesma depois dessa experiência. Então, eu queria trazer aqui para a gente conversar sobre três aspectos desse debate que eu acho que podem ser centrais e importantes para o nosso bate-papo aqui, que diz respeito ao papel da ciência, da comunicação e do próprio Estado. A gente vinha vivendo um tempo de grande descrédito em relação à ciência, né? No caso do Brasil, ataques especificamente à universidade, cortes drásticos na verba de pesquisa. De repente, eu acho que ninguém mais tem dúvida de que, nesse contexto, a ciência pode nos salvar. Né? Não só ciências duras, como você vem falando aí, da importância de outros saberes nesse contexto. Então, esse é um aspecto sobre a ciência. Sobre a comunicação, a gente já veio batendo um papo sobre isso na semana passada, né? Como que as fontes tradicionais de informação estavam perdendo, né, o seu crédito aí em meio à expansão da comunicação digital e em rede, a crise da credibilidade do jornalismo, e, de repente, também o jornalismo, assim como a ciência, ele se reveste novamente de grande relevância social, né? Assim, agora a informação confiável, ela se tornou literalmente uma questão de vida e morte, né? E, por fim, eu acho que a gente pode falar da questão do Estado. Eu acho que desde a era Reagan, da era Thatcher, o mundo já caminhava numa direção que parecia inexorável do Estado mínimo, né? E agora, de repente, várias nações do planeta, das principais delas, inclusive, têm repensado a política de bem-estar social, o welfare state. Então, como é que você vê esse cenário, né, a partir desses três aspectos aí? O papel da ciência, né, o papel da comunicação e o papel do Estado? Eu acho que é um cenário bastante articulado, né, em relação Eu estou te ouvindo baixo, não sei se todo mundo está te ouvindo. Tá melhor agora? Tá baixo ainda? Eu ainda estou te ouvindo meio baixo, eu não sei se só eu que estou... Vamos lá. Tá me ouvindo? Deixa eu ver se... Tá me ouvindo? Pode falar. Pode falar? Tá. Pessoal, vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Bem? Alguém responde. Só. Estão ouvindo? Ninguém respondeu. Ah, tá. Será que teve algum... Estão ouvindo bem. Tá ok, Igor. Estão dizendo que tá ok. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Obrigado, gente. Então, acho que tem uma questão que é muito relacionada, né? Entre essas três dimensões, né? Tanto da ciência, da comunicação, do Estado, que eu acho que esse contexto especialmente neoliberal, né? E num momento, particularmente, em que a ciência ela tem valor na medida em que ela gera divisas, né? A ciência tem valor na medida em que ela pode servir aos interesses do mercado, etc. E como eu estou conversando aqui, o tempo da ciência não é muito mesmo o tempo da nossa ansiedade, o tempo da ansiedade do mercado, etc. Então, é fundamental, e eu diria que uma das consequências que podem ser muito utilizadas, positivizadas em relação ao Covid-19, é a relevância da pesquisa científica, né? A pesquisa científica ela é fundamental para o enfrentamento de contextos como esse. Sem incentivo à pesquisa, não teríamos respiradores a baixo custo sendo produzidos pela Cópia FRJ, não teríamos as pesquisas da USP identificando o genoma do Covid, né, do coronavírus. Quer dizer, então a gente tem uma quantidade de pesquisas e boa parte das pesquisas financiadas por verba pública e financiadas por bolsas. Quer dizer, é um momento que a gente vê aquilo que todos nós, né, já conhecemos, que é a relevância da ciência para o desenvolvimento da nação, né, tanto do ponto de vista econômico, cultural, né, social, mas também para a importância que ela tem, a ciência, ela pode estar também a serviço da saúde pública. Então, a gente tem um momento que é um momento fundamental, que não dá mais
para achar que a ciência é algo que possa ser cortado, é algo que seja um desperdício e não um investimento. Então, é preciso essa lógica neoliberal, né, que, enfim, que vigora nos países, no Brasil, talvez desde Collor, que a ciência ela é um capricho, e ela não é algo que pode ser muito importante, inclusive para a economia, desenvolvimento da economia. A gente pensar nos Estados Unidos, no Japão, por exemplo, na China, a relevância que a ciência tem no desenvolvimento da economia, a ciência em vários aspectos, né? Em várias disciplinas. Em relação ao jornalismo, nesse momento, é muito curioso que, junto com a ciência, se reafirmam, né, como sendo fontes confiáveis, né? O jornalismo mais tradicional, televisivo, impresso, né, e jornalismo também da internet, mas de empresas que vão concorrer com um conjunto de outras plataformas, sites, blogs, etc., que se focam muito na disseminação de fake news, né? Então, é fundamental, e eu sempre insisto nisso, o quanto que o direito à saúde também é o direito à informação. E a gente está vendo isso cada vez mais, o direito à informação, a informação de qualidade, é fundamental como forma de prevenção à doença e prevenção de um caos sanitário que a gente pode viver aqui. Nesse caso, o direito à informação é fundamental, assim como o direito à comunicação, entendendo o direito à comunicação como direito à voz, à visibilidade, a questionamentos, etc. Eu vi com muito interesse o modo como a Maré, por exemplo, se organizou para poder no seu Facebook postar em nós o que fazemos, né? Como nos isolamos. É muito importante também, por outro lado, esse pensar a saúde também como direito à comunicação, como voz, e a partir dessas manifestações, não tenho dúvida, o próprio jornalismo, o próprio Estado, a própria ciência passou a pensar, sim, realmente, né? Há outras pessoas que precisam pensar de que maneira. Então, começou muitos movimentos e coberturas muito interessantes em relação a isso, rede de solidariedade em relação às comunidades e favelas ao longo do país. Então, isso é muito importante. Então, nesse momento, talvez, a gente possa ter um momento muito importante de tentar evitar o excesso de convicção e basear um pouco mais a nossa leitura nas evidências, né? Evidências comprovadas pela ciência, pela apuração dos fatos jornalísticos, no jornalismo, etc. Porque a gente viveu um tempo muito na convicção. Não, mas eu acredito, eu vi no WhatsApp, a fulana me mandou pelo WhatsApp e tal. O quanto é importante agora, como garantia de segurança sanitária, a gente confiar em fontes de informações confiáveis, de reconhecido papel, né, para a sociedade, etc. E não em relação ao Estado, né, eu acho que o momento que nós vivemos é um momento em que, e sobretudo as consequências desse momento, porque não foi a economia do Brasil que parou, a economia do mundo parou, né, nesse momento da Covid-19. Então, é um momento em que se os Estados-nação do mundo não se repensarem, né, ainda continuarem com essa agenda mínima, neoliberal, etc., é o colapso social total, né? Porque a gente vai precisar de um momento de recuperação dessas pessoas, dos comércios. Eu estava vendo uma notícia de que no Rio de Janeiro, uma cidade turística, mais de 50% dos hotéis estão fechados. Quer dizer, quais são as consequências disso? Qual é o lugar do Estado nisso também? Né? A gente tem que pensar também qual é o lugar do Estado, né, em novas ações do reaquecimento da economia. Mas eu vou insistir sempre, né? A economia se ressuscita, vidas não. Então, o Estado tem que se preocupar agora com as vidas, como garantir a vida das pessoas e fazer uma política econômica, especialmente do ponto de vista da ciência e da saúde, mais humana, que considere as pessoas, a vida das pessoas e a pesquisa como forma fundamental de garantia de serviços à saúde pública. Igor, a gente poderia conversar aqui muitas horas sobre esses assuntos todos que nos interpelam tanto, né? Temos tanta vontade de falar sobre isso, esclarecer as nossas questões, mas a gente tem um limite de tempo, então a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer de novo muitíssimo a sua parceria de estar aqui com a gente. Semana que vem estaremos de volta
É, é muito bom a Memória da Eletricidade estar com essa parceria com você, porque nesse momento a gente entende que como instituição também é nosso papel estar atento e estar discutindo essas questões que também é a história e nossas vidas, né? Então, muitíssimo obrigada. Obrigada a todos que acompanharam a gente aqui hoje e até semana que vem. Então, a gente continua esse bate-papo, tá bom? Tá bom, muito obrigado a todos. Até semana que vem. Se cuidem.